Storyboard. O storyboard ele é baseado no roteiro, mas vai muito além disso. Da mesma forma que o concept art é a conversão visual da sua história, o storyboard é a tradução visual do seu roteiro. E tem muitas maneiras de contar a mesma história, né? Mas existem ferramentas que ajudam a dar mais clareza do que você quer contar. Por exemplo, se você quer apresentar um lugar novo para o espectador, você vai mostrar a imagem do plano aberto. Isso aguça a curiosidade. Se você quer focar no sentimento do personagem, vai dar um super close no rosto dele. O melhor exemplo que eu consegui pensar é essa cena do Iluminado. O close foi proposital para focar no sentimento de loucura do personagem. E se você coloca dois personagens conversando, o que está mais alto transparece que é o dominante na conversa. Da mesma forma, a distância física do personagem quase sempre corresponde com a distância emocional entre eles. Você vê que os caras quase dão um beijo no Mufasa quando tá prestes a trair. Por aí vai. Mas enfim, lembra que eu te falei que com a animação tem muitas pessoas envolvidas? Aí que entra o storyboarder. Ele, guiado pelo diretor, ele vai definir quais vão ser esses enquadramentos, esses takes, essas soluções visuais. E com isso o diretor vai ter uma imagem clara para passar para a equipe, sem ter risco de confusão. O storyboard vai fazer esses enquadramentos no formato de história em quadrinhos. Mas assim, eu falo história em quadrinho, mas presta atenção, não quer dizer que o storyboard é uma obra finalizada. Tanto faz o desenho ter um acabamento preto e branco, ser feito boneco palitos, parece uma obra-prima. O que importa é se consegue passar a informação da história de um jeito claro e rápido. Inclusive, finalizar demais não necessariamente é uma coisa boa, porque você perde muito tempo finalizando o desenho e não faz sentido, porque não vai aparecer no storyboard final. Dá uma olhada nesse aqui do Bob Esponja pra você ver que bagunça. Esse aqui da Hora da Aventura também, esse aqui é literalmente só post-it. Tem storyboarder que defende que quanto menor e menos detalhes tiver, melhor. Porque se você consegue transmitir uma mensagem em miniatura, ela funciona em grande escala. Tem um passo extra do storyboard, que é quando você pega todas essas imagens e coloca uma na frente da outra, como se fosse um rascunho do filme. Você tem um arquivo digital com aquela sequência. Às vezes tem até um som, ou eles falam alguma coisa para fazer uma marcação, mas não é necessário necessariamente não. Não é necessário necessariamente, foi ótimo. Ele é usado muitas vezes para fazer teste de simpatia com o público, porque nesse momento dá tempo de mudar a história e adaptar. Uma história interessante é a Zootopia da Disney, que até o momento do Animatic, o personagem principal era diferente. A história era focada no Nick, a raposa, que odiava a cidade que vivia e era muito cético e ranzinza. E a equipe percebeu durante a exibição do Animatic que a falta de carisma dele fazia que as crianças não se interessassem pela história. Eles mudaram o protagonismo para Hop. E o resultado você já sabe, né? A Zootopia fez um sucesso enorme, puxou o bonde de filme de animais antropomórficos. Vou dar um exemplo também de storyboarder brasileiro, Vitor Sampaio. Muito bom o trabalho dele. Entrando um pouquinho na parte histórica, storyboard começou a ser usado pela Disney, para variar, pelo artista Webb Smith, em 1930. E antes disso, até existia uma história, mas era muito baseado em comédia, em humor, então antes não tinha tanta necessidade de ter um storyboard, mas quando começou a ter uma história mais complexa, precisava de um jeito de contá-la melhor. Apesar de ser só comédia, eu admiro muito a coragem de quem fez o Gertie e o Dinossauro, em 1914. Porque todas as cenas, inclusive o cenário, foi desenhado quadro a quadro. Então, nossa senhora. Imagina, a cada segundo você desenhar 16 vezes e perceber que errou depois de fazer 300 quadros. No caso do estúdio Fleischer, que fez a Betty Boop, eles eram mais corajosos ainda, porque em vários episódios nem roteiro tinha. Simplesmente conversava as ideias e ia testando no papel na hora. Esses estúdios, porém, têm um mérito enorme de conseguir fazer um desenho animado com tanto pouco conhecimento e estrutura. Mas, obviamente, depois que Disney resolveu revolucionar igual ele sempre fez e colocou o storyboard, ficou um outro nível de acabamento e qualidade, não tem nem como comparar. E a primeira vez que a Disney usou um storyboard foi para o desenho Os Três Porquinhos, em 1933.
Porém, você está enganado se acha que o storyboard foi usado só para animação. Inclusive, antes da animação surgir, Georges Méliès, o cineasta francês que fez aquele filme Viagem à Lua, ele fazia rascunhos sugerindo os enquadramentos antes de filmar as cenas. Praticamente um storyboard. E anos depois, Hitchcock ficou famoso pelos seus boards, que eram tão precisos e detalhados que era até chato filmar a história, porque estava tudo pronto. Agora a parte visual já está quase toda pronta. Falta agora se aprender os cenários.